Mudar de casa, comprar um imóvel, procurar um apartamento para alugar ou até mesmo oferecer algum imóvel para venda ou locação. São situações comuns no dia a dia, né? E sempre geram algum tipo de dúvida. O direito imobiliário é o tema da nossa conversa hoje. E para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado Délcio de Oliveira Júnior. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, inadimplência, né, no aluguel, uma dúvida muito frequente das pessoas aí, de tanto quem vai locar um imóvel, quanto quem vai oferecer o imóvel para locação, se essa pessoa não pagar, ficar inadimplente por um tempo, como se dá a ação de despejo nesse caso? Nós temos algumas condições. Com a alteração da Lei 8.245 de 91, foi estabelecido formas de garantia para a locação. Dependendo da garantia da locação, é que se vai fazer a operacionalização ou não da ação e de que forma que vai ser feita. Mas, em regra, a questão é, tornou-se inadimplente, o proprietário deve notificar o inquilino para que ele efetue o pagamento. Estando ele constituído em mora, o proprietário, teoricamente, já pode ir à justiça requerer o recebimento e também, dependendo da situação, até a desocupação do imóvel. Se tiver fiador aí, é o locador ou o locatário, aliás, ou a pessoa que fiou o imóvel ali que responde? Eles são solidariamente responsáveis, tanto é que o contrato já dispõe isso. O proprietário do imóvel ele vai acionar tanto o inquilino quanto o fiador para que efetivamente os dois possam responder solidariamente. Aquele que tiver melhores condições financeiras no momento é que fará o pagamento. Como é que entra o papel da imobiliária, já que a pessoa às vezes coloca seu imóvel ali na imobiliária para alugar e a imobiliária que faz todo esse procedimento? Qual que é o papel da imobiliária nesse caso? A imobiliária ela é uma empresa especializada no ramo de locação e de transações imobiliárias. E, para tanto, ela tem que ter registro, inclusive, no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Daí, ela tem obrigações e deveres. Então, a imobiliária é quem, efetivamente, detém a expertise para tanto. Daí, o que normalmente acontece? A imobiliária ela tem requisitos já pré-estabelecidos para que se possa fazer a locação. Esses requisitos, muitas vezes, e normalmente, mitigam os perigos do proprietário não receber o seu aluguel ou ter um prejuízo de condomínio, IPTU e outras despesas correlatas. Então, a imobiliária é muito importante para esse momento, desde que ela seja imobiliária capacitada e séria, porque senão ela vai causar um prejuízo em vez de trazer uma solução. Essas exigências, né, que são feitas na hora de locar um imóvel, há algum limite para elas? Ou a imobiliária ou o proprietário do imóvel estão livres para fazer qualquer tipo de exigência? Digo, fiador, número de fiadores, 1 ou 2, valor de quanto ganha o fiador, se tem imóvel no local ou não, e até mesmo o número de parcelas de aluguéis adiantados que você tem que pagar no caso de um contrato de calção, por exemplo. Inicialmente, todo contrato ele é regido pelo próprio Código Civil e pela Lei 8.245. E o contrato deve ter um equilíbrio, não se pode fazer um desequilíbrio contratual, porque o Código Civil estabelece que qualquer cláusula que venha trazer um desequilíbrio contratual, eventualmente o magistrado pode dar a essa cláusula o equilíbrio necessário. Então, existem várias formas de garantia de locação. Nós temos a fiança, nós temos a calção-fiança, nós temos adiantamento de valores, nós temos o depósito. Então, essas condições todas que estabelecem quanto e de que forma será feita a garantia locatícia. O fiador, normalmente, ele tem que ser uma pessoa, ele deve ser uma pessoa que tenha propriedade privada, né? Ele tem que ser proprietário de algum imóvel, porque a própria lei estabelece que, entendo o fiador um bem, mesmo ele sendo um bem de família, aquele bem irá responder por sua dívida. Então, é necessário que o proprietário, ele exija um fiador com bem, e, efetivamente, se esse proprietário for casado, a esposa também tem que assinar o contrato, porque senão não tem valor a garantia dada. As imobiliárias elas têm alguns padrões. Algumas pessoas preferem, inclusive, não oferecer garantia. E hoje o não oferecimento da garantia, teoricamente, dá celeridade ao processo, porque um processo com garantia, o juiz vai determinar que se faça o pagamento ou que se efetive a saída. Mas um imóvel sem garantia, o juiz vai dar uma liminar determinando que a pessoa desocupe o imóvel no prazo de 15 dias. E esse imóvel, se o inquilino não fizer o pagamento dentro desse prazo, ele será despejado do imóvel sumariamente. Então, a não garantia hoje facilita a retomada do imóvel. A garantia não. A garantia ela já leva para um outro caminho que às vezes dificulta judicialmente a retomada do imóvel. Uma imobiliária ela deve oferecer mais de uma opção para quem vai alocar um imóvel ou isso fica a caráter tela?
Isso é uma questão de relação, efetivamente, de comercial. Não existe uma obrigatoriedade de oferecer mais de um ou não. Em regra, a imobiliária oferece vários imóveis. E aquele futuro inquilino, aquele potencial, aquela pessoa que vai querer morar de aluguel, que vai escolher qual o melhor se adequa, quais os custos. E é muito importante saber que quando a pessoa vai alugar um imóvel, principalmente em condomínio, se a taxa condominial se adequa à sua necessidade. Ele tem que fazer essa conta. Porque no estado de São Paulo, por exemplo, algumas localidades, o valor da taxa condominial está superando o valor do aluguel. Então, a pessoa tem que levar em consideração o IPTU, a taxa de condomínio e o aluguel em si para verificar se sua situação financeira é adequada àquela locação. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e voltamos a falar com o advogado Delcio Oliveira Júnior, que hoje conversa conosco a respeito das relações do direito imobiliário entre inquilino e quem aluga um imóvel, né? Doutor, por exemplo, a pessoa é fiadora de um imóvel. Ela pode querer sair no meio desse contrato, não se interessar mais por fiar aquele imóvel? Depende da situação. Por exemplo, se nós tivermos um casal que locou o imóvel para moradia própria dos dois, né? E no decorrer do contrato o casal se separou. O fiador é ligado ou ao marido ou à esposa. E quem permaneceu no imóvel não foi aquela pessoa que o fiador era ligado. Então ele pode realmente denunciar a sua fiança, informando que não mais pode permanecer como fiador. O cônjuge remanescente no imóvel, ele vai tentar notificar essa pessoa, para efetivamente, após isto, ele, quem permaneceu no imóvel, conseguir arrumar um novo fiador para substituir. E se ele não conseguir arrumar um novo fiador, o proprietário pode pedir, inclusive, a retomada do imóvel. Por quê? Porque houve uma flexibilização. Antes, não. Antes, a pessoa assinava o contrato como fiador e deveria permanecer até o final. Também teve uma mudança interessante com a alteração da 8.245, de que o fiador, até então, ele apresentava a fiança e o contrato perdia a validade e deixava de ser fiador. Hoje não. Hoje, enquanto a pessoa não desocupar o imóvel, ele continua na responsabilidade como fiador. Isso significa dizer o quê? Que o fiador tem muito mais responsabilidades hoje em dia, muito mais obrigações. E ele deve estar sempre diligente e vigilante para quem ele vai conceder a fiança e, efetivamente, até ser um parceiro e um aliado do proprietário para desocupar o imóvel mais rapidamente, porque é de seu interesse. Passar um ponto comercial, agora saindo da locação aí residencial, na locação comercial, é possível passar um ponto já alugado para uma outra pessoa? Isso vai depender da forma que o contrato foi firmado. Um contrato comercial, muitas vezes, ele tem o fundo de comércio, ele tem o ponto, ele tem uma série de situações que, em estando previsto no contrato, pode-se fazer. Mas, por exemplo, se o contrato tiver um impedimento explícito de sublocação, de passar aquele contrato para terceiros. Então, isso vai estar muito implícito a efetivamente o que aconteceu anteriormente ao início do contrato, ou seja, a pré-contratação. Se a pré-contratação estabelecer de alguma forma, efetivamente a pessoa vai ter o direito de passar o ponto. Se não, é uma discussão judicial que a jurisprudência não é pacífica sobre essa matéria. Ela não é pacífica porque é uma matéria muito controvertida e muitas vezes a pessoa construir um ponto de comércio e é muito valioso. E na hora de repassar, o proprietário não permite e cria-se um atrito. Falando aí agora na relação condominial, né, nos condomínios, houve um entendimento recente aí que mudou o entendimento em relação à substituição de síndico, destituição de síndico, não é? Sim, o Código Civil, no artigo 1349, ele estabelece que a Assembleia poderá, por sua maioria, destituir o síndico que cometer alguma irregularidade, não prestar contas ou administrar inconvenientemente. E sendo assim, os tribunais vinham decidindo de formas diferentes, cada tribunal de uma maneira. E o Tribunal de São Paulo entendeu que a aplicação era a maioria simples dos presentes em Assembleia, ou seja, estando 10 pessoas em Assembleia, 6 poderiam destituir o síndico. O Tribunal do Rio de Janeiro entendia que não, que era a maioria absoluta da edificação. Então, um prédio com 100 unidades precisaria de 51 votos para efetivamente destituir o síndico. O STJ, fazendo o cotejamento da divergência de jurisprudência, entendeu que a tese de São Paulo era mais favorável para essa questão, desde que, motivada a destituição do síndico, utilize-se a maioria simples. Então, numa edificação com 1.000 unidades, que é normal esses condomínios clubes hoje, se nós tivermos 30 pessoas dentro de uma assembleia, e essas 30 pessoas, efetivamente, dessas 30 pessoas, 16 votarem pela destituição, ele sim estará destituído, desde que tenha uma motivação para tanto.
Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com Delcio Oliveira Júnior, que é advogado, conversou com a gente a respeito de direito imobiliário. Obrigada, doutor. Sempre às ordens. Até uma próxima. Até uma próxima.